Bom, bom dia a todos e a todas, ouvintes aí dessa nossa conversa, desse nosso diálogo. Meu nome é Junico Antunes, eu sou o CEO da Produtare Consultores Associados e hoje nós estamos aqui para dialogar com o nosso amigo e companheiro Tiago Menezes, né, sobre um tema muito importante nas empresas brasileiras, sejam elas industriais, comerciais ou de serviços, que está ligado ao tema do Lean Office. Mas como eu prefiro mais amplamente ao debate entre o Lean Office e também o Lean Enterprise, ou seja, o Lean em toda a empresa ou a gestão por processos em toda a empresa. Então, eu passo a palavra para o Tiago, para que ele possa fazer as primeiras considerações. Legal, muito bom, Junico. Bom, bom dia, então, eu sou o Tiago Menezes, consultor sênior de Lean Office, da Produtare. A gente vem fazendo trabalhos nessa área há um bom tempo, eu, particularmente, já tenho aí algumas décadas de experiência nesse mundo, e a gente quer trazer alguns assuntos importantes no podcast hoje. O primeiro deles é por que é importante Lean Office ou Lean Enterprise nas organizações, porque esse tema aparentemente tão antigo agora, que ele vem ganhando cada vez mais força. A gente quer falar também sobre as principais dificuldades, né, as barreiras encontradas na implantação, dar dicas para vocês nesse sentido, e depois falar um pouquinho sobre os principais métodos, as principais abordagens que podem ajudar vocês nessa trajetória. Vamos falar primeiro sobre por que o Lean Office e Lean Enterprise são importantes. Eu quero começar resgatando a origem do sistema Toyota de produção, a origem do Lean, né, de uma maneira bastante simples, mas para que a gente consiga colocar ela em perspectiva em relação ao Lean Office. O fato é que o sistema Toyota de produção, ele foi construído, ou foi melhor do que construído, ele foi reconhecido globalmente, depois, né, em 1973, 79, mais fortemente depois da década de 80, quando a gente começou, de fato, a ocidentalização, muito em função da necessidade que o mercado tinha de adaptar os seus custos a uma nova realidade de competitividade e preço, ou seja, a demanda, a relação de oferta e demanda tinham invertido no mundo automotivo, e as empresas, então, desse setor precisavam passar a olhar para os seus custos, né, de uma maneira bastante simples. Antes dessas crises, as montadoras colocavam o preço, ou definiam o preço no mercado de acordo com o que elas achavam que era mais pertinente. Então, tinha um custo, definia-se a margem, e lá estava o preço. Ao passo que, quando inverte essa relação de oferta e demanda, as empresas, então, precisam colocar um preço que o mercado aceite e passe, então, a olhar para o seu custo de uma maneira mais forte. Aí o sistema Toyota e o Lean ganham muita força no mundo ocidental. O que isso tem a ver com o administrativo e o que isso tem a ver com o serviço de maneira geral? Quando a gente para olhar os avanços do Lean nas áreas de serviços, nas áreas administrativas, elas têm mais ou menos a mesma relação, né? Então, hoje a gente vê Lean em hospitais, né, o Lean Healthcare muito forte, a gente vê o Lean nas áreas de serviço, Lean em banco, o administrativo das empresas em geral. Por que isso acontece? Porque à medida que esses mercados foram se tornando mais competitivos, à medida que esses mercados foram se tornando cada vez mais agressivos em termos de preço, as organizações passaram a olhar para os seus custos. E dentro das indústrias, à medida que os administrativos foram tomando peso, tomando importância na base de custo e na base de processos das organizações, eles também foram ganhando importância, e por isso esse assunto, que aparentemente é novo, mas na verdade ele existe há muito tempo, foi ganhando força, né? Então, o Lean Office, eu diria, para resumir aqui essa primeira parte da nossa conversa, ele tem um benefício muito grande, uma importância muito grande na competitividade das organizações, do ponto de vista de despesa, de fato, né? Há muita oportunidade nesse universo. Eu não estou falando aqui só de despesa com pessoas, pelo contrário, uma série de despesas associadas ao mundo administrativo, e também no sentido de agilidade, né? Muito se confunde o Lean Office com o mundo Agile, até porque o mundo Agile se tem como ponto de partida os conceitos da Toyota,
mas ele, então, ajuda as organizações que foram se tornando burocráticas ao longo da sua história, foram aumentando o seu peso, ajuda as organizações a terem mais agilidade e resposta para o mercado. Mas essa é a minha visão, eu quero escutar um pouco o Junico também sobre a visão dele, sobre por que é tão importante o Lean Office e o Enterprise para as organizações. Tiago, acho que é por aí mesmo, existem questões econômicas sendo na organização e os processos, sejam eles quais forem, necessitam serem desenhados, né, para responder às questões de agregação de valor nos diferentes tipos de organização de serviços industriais e comerciais. Mas eu acho que um ponto importante, né, do porquê fazer é exatamente essa ideia que as metodologias que são disponíveis, oriundas do sistema Toyota de produção, né, e que muitas vezes são pensados como tem essa ideia, sistema Toyota de produção, as pessoas associam muito à empresa automobilística. E mesmo o Lean, ele é muito associado com os problemas de cunho industrial, de cunhos ligados com empresas que produzem bens, né, físicos e etc. Mas, na verdade, é que todas as organizações podem ser vistos, né, visualizados, a partir de processos. E esse digamos assim, a razão porque não só nós devemos fazer porque existem razões econômicas, mas também já avançando um pouquinho para o que fazer. Ocorre o seguinte, o ONU e o Xingu, as pessoas que fizeram o sistema de produção, elas desde muito cedo pensaram o problema dos sistemas empresariais. Nesse ponto, o Xingu é um pouco mais explícito, né? Então, o grande descoberta do Xingu, né, que permitiu um rompimento do paradigma taylorista-fordista, foi exatamente a criação de um conceito chamado mecanismo da função produção, onde o Xingu separa entre o que ele chama de processos e o que ele chama de operações. Né? E processos é o fluxo do objeto, né? Seja ele qual for, no tempo e no espaço. E a operação é o acompanhamento das pessoas e equipamentos, né, no tempo e no espaço. E a função processo, que é aquela que trata do objeto, aquela que trata dos fluxos, ele é um negócio realmente abstrato. Numa empresa, evidentemente, isso está claro, porque a transformação da matéria-prima em produto acabado. Agora, quando você entra em serviços, vem a pergunta, o que flui? É o objeto do serviço. Em alguns, é muito simples dar exemplo. É o caso, por exemplo, de hospitais. O que flui ali é uma pessoa que entra doente e com uma boa assistência médica, um bom trabalho, né? Esse camarada vai passando na organização e acaba lá sadio. Então, uma transformação mais ou menos clara do objeto de trabalho. E no administrativo, nós precisamos, então, chegar em quais são os objetos de trabalho, né, Tiago? Que eu gostaria, então, de discutir contigo na sequência. Quer dizer, a pergunta é o que flui, né, nas organizações, nas administrações de cunho administrativo, que a gente chama, então, de Lean Office, né? Então, esse é um tema muito importante. Eu gostaria de terminar para vocês compreenderem, né, que o sistema Toyota de produção, o Shingeu Xingu, que eu chamo de sistema de produção raiz, pode contribuir. Quando eu traduzi o livro do Xingu para o Brasil, Tiago, existia lá uma parte onde ele dizia o seguinte: produzir sushi, ou aquelas comidas, enfim, japonesas, é a mesma coisa que você produzir automóvel. É uma frase forte. Eu traduzi no livro, né? Produzir automóveis é a mesma coisa que produzir pizza, porque, obviamente, no Brasil, não só a pizza mais famosa, nós somos, em alguns lugares, uma pequena Itália, tá certo? Mas também porque a ideia da pizza ficaria mais clara para os leitores. Mas o que o cara quer dizer com isso, Tiago? Qual é a lógica disso? Ele diz o seguinte: ó, tudo que flui, né, no tempo e no espaço, né, enquanto processo de trabalho, ele sempre vai estar em 4 estados. Né? Ou está havendo um processamento, né? Então o cara está escrevendo um processo na parte do direito, ou o camarada está, de fato, fazendo um atendimento, no caso do McDonald's, né? Isso é um processamento. Ou está havendo uma espera, então o processo está parado. É bom aqui ver a justiça brasileira, são anos e anos, às vezes, de processos parados, né?
Isso aí o que é? Isso é uma parte da função processo. O objeto está parado. O objeto está sendo movimentado de um lugar para o outro, então o serviço sai de um lugar e vai para o outro. Antes isso era claro, porque estava em papel, mas também ocorre quando eu tenho processos informáticos. Ou está havendo uma inspeção, ou seja, o cara está comparando esse processo contra determinado tipo de padrão. Usando o exemplo da lei, será que esse processo está correndo de acordo com os padrões da lei ou não? Então, na verdade, esses 4 elementos, né, que acontecem: processamento, que é a única coisa que agrega valor, a movimentação interna de carga, o transporte, a inspeção, que é a comparação com determinado padrão, e o mais importante de tudo, nós vamos discutir na sequência, que são as esperas. O que é espera? Espera é quando não está acontecendo nem processamento, nem inspeção, não é verdade? E nem processamento. Então, a espera é o não acontecer das coisas, mas que é muito importante do ponto de vista do Lean Office. E isso acontece tanto no processo de produzir uma pizza, produzir um sushi, hoje seria tranquilo traduzir para o sushi, porque o sushi está na moda, tá certo? E fazer um automóvel, porque na fábrica também tu tem esperas, processamento, inspeção, né, e transporte. De tal maneira, pessoal, que a teoria original, raiz do sistema Toyota de produção, ela é uma teoria geral de qualquer sistema, não só industrial, mas de serviço e de comércio. É por aí que vocês veem o enorme potencial de utilização, né, do Lean Office, do Lean Enterprise. Evidentemente, como colocou o Menezes, aí estamos totalmente de acordo. Por que fazer isso? Porque você tem que melhorar o desempenho econômico, né? Melhorar o teu desempenho social também da tua organização, e essa organização, então, necessita se tornar competitivo, né? E isso não é só a fábrica, isso é toda a organização. Desde o pedido até a entrega do pedido ao nosso amigo cliente ou consumidor. Bem, quero continuar o teu comentário, Junico, e usar um pouco dos argumentos que eu uso geralmente nas capacitações. E é muito interessante quando você pergunta para uma pessoa do mundo administrativo o que é um processo, e basicamente eles trazem esse conceito. O processo é uma sequência de atividades que transformam uma entrada em uma saída. Alguns colocam um complemento para entregar valor ao cliente, outros não, mas fundamentalmente as pessoas no nosso universo administrativo conceituam o processo como uma sequência de atividades, né? E aí, para colocar mais, né, farinha aí nesse bolo, a gente tem alguns paradigmas da nossa administração tradicional que estão até hoje. Por exemplo, um deles é que se cada um fizer a sua parte, o resultado geral vai ser bom, né? Então, são alguns paradigmas que nos impedem de enxergar o processo da forma como o Junico sugeriu. Quando a gente pensa que o processo é uma sequência de atividades, significa que se eu melhoro as atividades, eu melhoro os processos, mas isso não necessariamente é uma verdade, porque o processo, como o Junico bem disse, é o fluxo do objeto ou da informação no tempo e no espaço. Essa é a visão Lean, é assim que a gente deveria conseguir enxergar o processo, ou seja, acompanhar, no caso do administrativo, também tem um objeto, muitas vezes, mas a maior parte é informação. Então, enxergar essas informações no tempo e no espaço é a forma como a gente deveria enxergar. E aí, já complementando, já levando para o nosso próximo ponto aqui de debate hoje, que são as dificuldades, quando a gente olha a estrutura administrativa, onde que estão essas maiores oportunidades? Onde que tem as maiores esperas, que no mundo administrativo a gente chama de horas de pendência, horas de backlog, horas de esperas mesmo, mas a maior parte a gente chama de pendência. Onde que são as maiores pendências? Entre um departamento e outro. Então, toda vez que a gente troca uma informação de um departamento para o outro, a gente tende a ter um tempo de espera longo, e aí estão as maiores oportunidades. Ou nos processos de aprovação, seja porque precisa aprovar por várias instâncias, ou seja porque precisa aprovar por um comitê,
ou seja, porque quem precisa aprovar faz aprovações uma vez por semana e assim por diante. Então, se a gente for olhar o tempo das atividades, que levam 15 minutos, 10 minutos, 30 minutos, ele é infinitamente menor do que o tempo total de um processo que geralmente a gente está falando de dias e meses, né? E aí que estão as grandes oportunidades. Por que isso se transforma numa arma competitiva? Né? Cada vez que a gente tem um mercado mais com mudanças mais rápidas, a gente vem dizendo, né, e as pessoas mostrando no mundo números que mostram que as mudanças são exponenciais. Ora, se o mundo muda cada vez mais rápido, se o mundo muda cada vez de forma mais acelerada, e eu tenho processos que levam 2, 3 meses para acontecer, seja para construir um novo serviço, seja para fazer uma mudança no meu processo, eu levo 1, 2, 3 semanas ou meses, eu vou cada vez perdendo time de mercado, cada vez me tornando mais pesado. Então, eu diria, para fechar aí, se a gente fosse listar as grandes dificuldades, uma talvez seja essa, né, conseguir unir departamentos dentro de uma visão única de fluxo, né, unir as diversas áreas que têm estruturas de poder, muitas vezes separado, unir elas em um mesmo fluxo. E eu colocaria um segundo elemento que a gente vem falando bastante. Para falar desse elemento, eu vou contar uma história pessoal que me fez ficar presente para essa questão. Quando eu fazia engenharia de produção, né, eu já tinha alguns conceitos de Lean muito forte. Eu comecei esse processo muito junto, né, minha universidade junto com o meu mundo no sistema Toyota, ali, em qualidade de maneira geral. E eu já tinha algumas sacadas, assim, de como tratar com a manufatura. A primeira delas, que todo engenheiro aprende, é se relacionar com as pessoas do mundo operacional. Ou seja, poxa, não vai lá com uma roupa muito requintada, que você não vai ser bem recebido, não tenta usar um linguajar que não esteja adequado ao mundo, mostra que você conhece o trabalho dessa pessoa, né, porque ela tende a respeitar mais quem conhece do trabalho, então vai lá e aprende o processo, escuta ela, interage, aprende com ela também. E esses conceitos básicos, né, que a gente traduz como Ival ou Gemba, né, para a gente é muito claro no mundo da operação. E aí a minha experiência que eu ia contar, eu fui fazer uma disciplina, eu decidi no curso de engenharia fazer uma disciplina optativa de comunicação. Eu fui para lá fazer com o pessoal do jornalismo, publicidade, propaganda e RP. Eu cheguei na sala, eu era a única pessoa daquela sala de aula com camisa para dentro das calças, sapato preto e cinto preto, né? E aí eu percebi naquele momento que esse mesmo mindset, ele deveria funcionar, ou deveria existir nas outras áreas da organização, porque eu era realmente um peixe fora da água, e as pessoas me viam como uma pessoa totalmente diferente, e aquilo era muito claro para mim. Então, o fato é que essa dificuldade de diversas áreas passa por eu preciso também fazer esse mesmo exercício de Gemba, esse mesmo exercício de, vamos colocar aqui, de empatia para todas as áreas. Então, se eu vou em marketing, eu preciso entender um pouco de marketing. Se eu vou em recursos humanos, eu preciso entender um pouco de recursos humanos. Se eu vou em finanças, eu preciso entender um pouco de finanças. Se eu vou em comercial, eu preciso entender de comercial, de pipeline, etc, etc. E essa mesma competência que se desenvolve para as operações, ela precisa estar muito forte no nível de serviço. Se eu vou para trabalhar em serviços, eu preciso estudar um pouquinho daquele serviço específico. Então, isso é uma dificuldade, já emendando aqui com uma sugestão de como avançar também em relação a essa dificuldade. Então, a primeira de todas aí, Júnior, eu queria também ouvir um pouco da tua percepção sobre elas, e incluir outras dificuldades. Uma delas é como unir os departamentos, e outra é como interagir com os diferentes públicos. Bom, Tiago, eu acho que esse tema das dificuldades, ele tem alguns elementos. Já colocaste aí um conjunto de elementos que são realmente muito importantes. Eu tenderia a acrescentar alguns e debater alguns de maneira talvez redundante, mas colocando um outro ponto de vista, que eu acho que é legal. Em primeiro lugar, a questão histórica, ela é fundamental.
nós temos e vivemos e viemos de uma organização taylorista-fordista, cuja expressão, né, maior do que a gente estudava anteriormente, para a área administrativa, é o que a gente chama de OIM, Organização e Métodos. Não tem absolutamente nada de errado em organização e método, de maneira geral. Né? Inclusive, são livros que a gente sugere que devam ser lidos, né? São livros importantes, são mecanismos importantes. Só que isso pressupõe uma ação externa, né, Tiago? Uma ação de especialista para melhorar a organização e os métodos. Que era a lógica taylorista-fordista, baseada muito no problema do poder, ou seja, da estrutura organizacional, né, e dos métodos de trabalho, que é tipicamente ligado com o problema de tempos e métodos, né, que também é oriundo da estrutura industrial. Então, esse tipo de mentalidade, ele tem alguns problemas. Primeiro, ele vê o problema na hierarquia, em geral. Em segundo, ele vê o problema a partir de métodos que são prescritos, muitas vezes, externamente, e que necessitam, depois de prescritos externamente, serem executados, né, no processo. E, evidentemente, existe aí toda uma lógica top-to-down, ou seja, uma lógica do tipo de cima para baixo, que é uma lógica de poder. Não há nenhum problema nisso, né? É uma visão de mundo, só que essa não é a visão de mundo com que a gente constrói, né? O Lean Office, o Lean Enterprise, pelo menos se você considerar a visão, digamos assim, que a gente tem, que é muito ligado com o sistema Toyota de produção raiz e seus derivados. Nós vamos voltar a esse assunto depois, quando falar das técnicas, né, Tiago? De implantação, né? Que são disponíveis por Lean Office. Eu vejo que o Lean Office, ou Lean Enterprise, a abordagem, digamos assim, oriunda do sistema de produção raiz, vê a coisa de outra forma. Primeiro, preciso definir claramente o que flui, e claramente o que flui passa por vários departamentos. Ora, se claramente o que flui passa por vários departamentos, não posso desenhar ou redesenhar esses fluxos para melhorá-los se não houver um envolvimento de todas as pessoas do departamento. Então, isso aí pressupõe uma abordagem de processo, que não é a mesma abordagem hierárquica do poder que se dá através dos departamentos. A ponto de algumas empresas poderem imaginar que a estrutura hierárquica em si possa ser removida, né, no futuro, se você gerenciar todas as coisas por processo. Portanto, é preciso haver o que eu chamo de uma compreensão conjunta e coletiva. Muitas vezes, quando você vai fazer esses desenhos, cada um tem um desenho diferente, Tiago. E você precisa comunicar essa percepção de como fluem as coisas para chegar primeiro num conceito de como elas estão fluindo, qual é o estado atual. E depois, uma vez construída coletivamente essa percepção do estado atual, você propugna um estado futuro. Ou seja, você propugna uma visão de como deveria ser esse processo. Só que se deveria ser esse processo, não é uma visão individual do cara A, uma individual do cara B, mas senão uma construção coletiva de inteligência e envolvimento que pode levar, evidentemente, a um desenho muito melhor, né? Principalmente levando em consideração que você vai explicitar ao pessoal as técnicas e a necessidade, por exemplo, de eliminar as esperas. Outro ponto importante desse mecanismo é o aspecto da comunicação. Obviamente que se você constrói coletivamente, tudo que é construído coletivamente tende a ser mais lento, é verdade. É um processo mais lento. No entanto, é um processo onde ocorrem comunicações entre departamentos, no que a gente chama, Tiago, né, de zonas cinzentas. São zonas onde você não sabe bem quem é responsável por aquilo. Então, eu diria que tem dois elementos para você desenhar melhor os processos. Um é a eliminação das esperas. Evidentemente, visando atender o que é necessário do ponto de vista do cliente e do cliente final, eu diria, né? Pensando sempre no cliente, não só no cliente interno, mas no cliente final. E o segundo são as zonas sombreadas, ou zonas cinzentas, que aparecem quando você desenha o projeto coletivamente. Então, esses elementos que eu acho que poderia, eventualmente, Tiago, agregar a uma compreensão geral. É lógico que, do ponto de vista de gestão, isso envolve, né, uma combinação
né? Um acerto entre os diferentes chefes de departamento, digamos assim, usando uma terminologia mais antiga, quanto à necessidade dessa transformação. Isso realmente também é um elemento que tem que ser considerado. Quer dizer, a alta direção necessita realmente ter interesse em fazer esse tipo de transformação. Muito bom. Vamos avançar aqui, falar um pouquinho sobre técnica. Você já deu um pouco do gancho para isso, né? Que métodos são utilizados, então, no Lean Office, no Enterprise? Eu acho que a gente poderia abrir um parênteses antes, até para trazer um pouco dessa diferença, porque a gente, por vezes, fala Office, por vezes Enterprise, por vezes fala Office e Enterprise. Eu vou abrir esse parênteses e depois a gente vai um pouco para as técnicas, né? O fato é que, quando a gente usa a expressão de Lean Office, a gente geralmente está se referindo à aplicação de Lean para os processos administrativos, muitas vezes focado em áreas de back-office, ou muitas vezes focado em áreas de apoio, ou até mesmo focado em alguma área mais relacionada ao negócio, mas no qual, geralmente, o objetivo daqueles processos que estão sendo desenhados é apoiar a organização. Então, se fôssemos dar um exemplo, por exemplo, no RH, a gente poderia estar falando do processo de folha, poderia estar falando do processo de desenvolvimento, se fosse em marketing, a gente poderia estar falando do processo de redes sociais, o processo de planejamento de marketing, se fosse para comercial de vendas, de prospecção, financeiro, contas a pagar, contas a receber e assim por diante. Quando a gente traz a visão do Lean Enterprise, a gente está trazendo aí um olhar mais amplo para esse conceito, que é como, em primeiro plano, como que nós conectamos todos esses fluxos ao negócio da organização. Então, se é uma empresa de produtos, né, que vende algum produto físico, ela tem um processo desde lá da sua concepção de produto, receber o produto, até a entrega do produto. E as áreas administrativas, elas se comunicam e muitas vezes elas fazem parte desse fluxo, né? Se você for olhar um processo global de uma empresa industrial, você vai perceber que o lead time de uma fábrica, muitas vezes a gente está falando ali de algumas semanas, e com o trabalho de linha ela chega a alguns dias. Mas quando a gente vai dar o prazo de entrega, por exemplo, para um cliente, a gente diz lá mais do que esse prazo, geralmente muito mais, às vezes são meses. Então o cliente faz um pedido, a organização muitas vezes precisa customizar aquele produto, precisa comprar matéria-prima, precisa produzir, precisa ter um processo de crédito e cobrança e por aí vai. Então, tem todo um mecanismo administrativo que suporta um processo operacional. Quando a gente está com a lógica do Enterprise, o primeiro ponto é como que a gente conecta, né, todas essas estruturas de administrativo ao processo fim da organização. O segundo olhar mais amplo é a transformação cultural, né, como a gente, então, abarca toda a organização dentro de uma filosofia Lean, uma filosofia Toyota. Então, fechado esse parênteses, porque a gente está falando muito em Office, Enterprise, essa é a nossa diferença, a gente vem buscando cada vez mais incentivar as organizações que avancem para uma visão de Enterprise. Eu gosto sempre de dar um exemplo, Thiago. Total. Eu acho que materializa um pouco a coisa, sem citar nomes, né? Sim. Mas é um caso real, claro que quando a gente fala de maneira geral, sem entrar em nomes, é uma empresa industrial, tá certo? Que historicamente fazia um excelente trabalho de lean production, né? E vamos imaginar, os números não são muito diferentes disso, que entre o fato de você, do cliente querer aquele produto, né, que é um produto de engenharia, até o momento onde ele recebe aquele produto, vamos imaginar que você tivesse um tempo de atravessamento de 180 dias, 180 dias, 30 dias, 6 meses, né, e essa empresa, ela realmente benchmarking no campo industrial. O pessoal olhou lá o processo, chegou um novo dirigente, e esse novo dirigente fez uma pergunta: qual o tempo que passa, né, o produto na fábrica? Aí a resposta imediata foi, com orgulho, obviamente, passa 10 dias. Então, um resultado para esse tipo de empresa muito bom, benchmarking, talvez até mundial. Aí o dirigente fez a seguinte pergunta, né?
mas tem alguma coisa errada, leva 160 dias para que vocês entreguem, 180 dias para que vocês entreguem esse produto, e vocês levam 10 dias para fazer esse produto na fábrica. Então, você não tem Lean Enterprise. Vocês já aplicaram a metodologia Lean fora da fábrica? Não, não foi implantado ainda a metodologia Lean fora da fábrica. Então, vamos entender. Aí ele pediu para o pessoal escrever, né, analisar o Lean, desde o cliente até realmente a entrega ao cliente. Aí você começa a ver a coisa de maneira diferente. Tem o primeiro macroprocesso, que é o processo de ganhar o cliente. Você faz a cotação e você tem que ganhar o cliente. Um processo macro, né, que tem um determinado tipo de desenho. E lá tem uma lógica, tem esperas do tipo A, do tipo B. Depois que você ganhou o produto, você tem que fazer o desenho detalhado da engenharia de produto. Então, você lá vai fazer a engenharia de produto. Aí depois da engenharia de produto, você tem que detalhar os processos. Então, você tem lá a engenharia de processos. São fluxos administrativos, fluxos de gestão, fluxos de engenharia. Tão ou mais importantes do que a fábrica, porque lá começam todos os problemas. Aí você desenhou todos os processos, você tem que fazer o planejamento, programação e controle da produção. Então, você tem que programar a produção, programar os materiais, é um outro processo. Aí terminou esse processo, finalmente você entrou na fábrica. Produziu, terminou não, porque você tem toda a parte de almox, né, de produtos, e você tem toda a parte de entrega, de logística, de distribuição. Eu nem estou falando da logística de inbound, de materiais. Depois que você distribuiu, ainda tem um processo que é muito importante para as organizações, que é o serviço pós-venda. Bom, a partir daí, o pessoal que tinha uma enorme experiência industrial foi chamado pela alta direção a trabalhar e ajudar metodologicamente todos os processos dessa empresa. E vejam que os processos dessa empresa são, em boa parte, administrativos, tem processo administrativo, processo de engenharia, etc. E o pessoal conseguiu, talvez, baixar esse número para 100 dias no total, que é um ganho muito expressivo, né, nesse tipo de operação, e certamente o trabalho não terminou. Então, o Lean Enterprise, pessoal, é você enxergar tudo nos fluxos, enxergar todos os objetos que fluem. E objeto que flui, muitas vezes, lá no início, né? Quando, por exemplo, você vai fazer um produto, pode ser uma coisa abstrata, que vai se transformar num desenho, né? Depois é um desenho que vai ter que ser compatibilizado por todo mundo, e assim sucessivamente. Evidentemente, eu não estou falando aqui, por óbvio, que essa empresa também partiu para desenhar, né, a sua Lean Enterprise na parte financeira, dado que os caras tinham uma operação financeira para financiar a operação industrial, também Lean lá na parte, evidentemente, financeira. Então, pessoal, Lean Office é um pedacinho importante. Eu sugiro que vocês possam, inclusive, pensar em começar com o Lean Office, que é muito bom, mas o Lean pode ser aplicado em toda a empresa. Aí é o que nós chamamos de Lean Enterprise, ou seja, a empresa Lean. Eu, mais amplamente, porque vocês sabem que, para mim, não sou muito ligado com nomes e ideologias. Na verdade, é o seguinte, é uma empresa totalmente por processos. É uma empresa em fluxo, pessoal. É essa empresa em fluxo. Não tem a menor dúvida, atenderá muito melhor os seus clientes do que uma empresa com viés fortemente departamental. É isso o eixo de centralidade da conversa. É uma longa jornada, agora podemos falar um pouquinho sobre as técnicas, né, Tiago? É uma longa jornada, não é simples, tem um monte de empecilhos que nós já falamos, mas é um elemento que pode transformar de maneira muito ampla as organizações brasileiras, sejam elas industriais, de serviços ou comerciais. Legal. Muito bom, Junico. Vamos falar sobre técnicas, então. Você já começou a trazer o assunto de fluxo, e é uma das técnicas, a mais tradicional de todas utilizada no universo administrativo é o que alguns chamam de VSM administrativos, outros de mapeamento de fluxo de valor, outro de brown paper, outros de Makigami. O fato é que, pensando em processo, pensando em fluxo, a ideia dessa técnica, que é das mais utilizadas, é a gente, então, primeiro, compreender o estado atual de um processo, ou seja, como que esse fluxo permeia ao longo dos processos, né, ao longo das responsabilidades, ao longo das áreas, e mapear
todas as atividades que agregam valor, todas as atividades que não agregam valor, todas as esferas desse processo. A gente tem incluído também agora, nessas avaliações, um olhar da digitalização. Então, a pergunta é, além de se essa atividade agrega valor, se essa atividade não agrega valor, essa atividade ela é manual, ela é já digital, ela pode ser digitalizada, ela pode ser automatizada, então a gente começou também a incluir esse olhar, que alguns chamam de VSM 4.0. Então, dentro dessa técnica, tentando trazer uma explicação mais geral aqui para vocês, e no futuro teremos outros conteúdos mais específicos sobre cada uma delas, mas basicamente a gente entende, então, a situação atual, e esse entendimento da situação atual tem vários objetivos. O primeiro e mais técnico deles é entender quais são as perdas e as oportunidades que estão ali dentro, e o segundo objetivo, tão importante quanto, é que essa construção seja de forma coletiva, ou seja, que essa imagem do que representa a realidade do processo fique muito evidente. A gente costuma dizer que todo processo tem 3 versões, aquele que a gente acha que é, aquele que na realidade é, e o que deveria ser. A gente está atrás de entender o que na realidade é, né, de identificar o estado atual. A partir desse entendimento do estado atual, então, esse grupo de trabalho vai desenhar o que seria um futuro ideal, né? Ou o que é um futuro desejado, como que esse processo ficaria no futuro se caso nós pudéssemos eliminar todas essas perdas e pudéssemos fazer todas as melhorias desejadas. A gente projeta esse estado futuro, né, através das mesmas técnicas, né, buscando reduzir as atividades que não agregam valor, buscando reduzir atividades manuais, buscando reduzir retrabalhos e eliminar as esperas e, se possível, até reduzir etapas importantes do processo para que o processo flua com mais velocidade. A gente está falando aí, geralmente, que eu sempre digo, trazer processos que duram meses para semanas, trazer processos que duram semanas para dias e assim sucessivamente. Essa é a ideia de construir o mapa futuro. E, obviamente, depois do mapa futuro, a gente, então, traça um plano, né? Quais são as ações que eu vou construir de curto prazo e de médio prazo para implantar essas ações. Esse é o método aí mais tradicional. A gente, na Produtari, usa outros métodos importantes. Um deles, na prática, a gente utiliza antes desse, que a pergunta é: qual é o processo que eu vou fazer esse redesenho, certo? Muitas organizações escolhem ele baseado em dor, né? Então, aquele processo que está me incomodando mais, eu acabo escolhendo. A gente usa a lógica de entender quais são os objetivos estratégicos da organização, quais são os processos que mais impactam nesses objetivos e avaliar quais são os níveis de estruturação desse processo. A gente chama esse método de matriz de impacto e estruturação, onde a gente avalia qual que é o grau de impacto do processo no negócio e, ao mesmo tempo, qual que é o nível de oportunidade que ele tem. Se eu trabalho em um processo que tem um alto grau de impacto e uma quantidade importante de oportunidades, as chances são que o resultado também vem mais a curto prazo. Então, colocaria esse método que a gente chama de matriz de impacto e estruturação. Depois, obviamente, tem processos e métodos que a gente tem falado menos, por exemplo, o 5S, que está aí, extremamente importante. Nesse universo que a gente vive no momento, tem se transformado em mais importante ainda. As pessoas trabalhando de maneira remota, home office ou de maneira parcialmente remota, a organização das informações passou a ser fundamental no processo. Então, o 5S eletrônico ainda é extremamente importante, ainda é algo que precisa avançar muito em grande parte das organizações. Eu colocaria como um método importante a vocês pensarem em trabalhar, e não só nos aspectos físicos, como agora, cada vez mais importante nos aspectos digitais. KPIs, né, muitas problemas do mundo administrativo passam pela revisão dos KPIs administrativos. Então, como que a gente mede
o desempenho das áreas ou departamentos ou dos processos, né, na verdade, como que a gente transforma aquela visão tradicional de indicadores para indicadores que favoreçam o fluxo e não departamentalizem as decisões e que norteiem decisões do dia a dia para melhorar o fluxo. Então, uma revisão de KPIs geralmente se faz importante. Então, KPIs, né, gestão de indicadores como um todo, é um método importante que faz parte do contexto Lean. E, obviamente, os processos de solução de problemas, que, obviamente, que no universo Toyota a gente prefere usar o A3, mas a gente pode falar aí de soluções de problema de maneira geral, como o MASP, muitas vezes Six Sigma, DMAIC, enfim, são metodologias de solução de problemas. Então, esse conjunto de pacotinho de métodos são os mais tradicionais utilizados, mas, obviamente, a gente já usou, por exemplo, Kanban no administrativo para facilitar o processo, a gente já usou Heijunka no administrativo para ajudar a organização e programação de recursos, e então o conhecimento de Lean, de maneira geral, vai ajudar que vocês encontrem diversos métodos. Mas esses são os principais. E, obviamente, o nosso mundo está exigindo capacidades diferentes. Então, a gente tem reforçado dentro da Produtari, tem também soluções dentro da Produtari, temos cada vez mais falando sobre isso, que uma vez que a gente melhora o processo, uma vez que a gente já eliminou aquelas atividades desnecessárias, aquelas atividades que são fundamentais no negócio, eu deveria pensar no próximo estágio, que é digitalizar, ou implementação de RPA, ou implementação de BPMS, ou implementação de softwares de automatização, softwares de processo, para eliminar aqueles processos repetitivos, eliminar ele de maneira manual e transformar ele de uma maneira mais ágil através da digitalização. Então, feito a eliminação do desperdício, próximo passo aí faz parte da jornada Lean, eu diria, a digitalização dos processos. Tiago, a minha abordagem desse tema, né, ela consonante com tudo que tu falaste, evidentemente, a Produtari, é compreender alguns elementos do debate. Primeiro, a estratégia precede a estrutura. Então, tem que ter uma decisão estratégica, né, da alta direção, se eu vou fazer uma grande mudança. Se eu vou fazer um pequeno experimento de Lean Office, é diferente. Você pode fazer isso na média gerência. Se você, no entanto, quer fazer realmente uma mudança estrutural forte, em primeiro lugar, tem que ter a sua estratégia. Foi o que aconteceu naquela empresa que eu me referi, que houve o interesse do mais alto dirigente da empresa em transformar a gestão dessa empresa por processo. Inclusive, o conjunto de reuniões, organização, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Bom, você decidiu, vamos fazer o trabalho. Aí você vai ter sempre uma relação em que um consultor que trabalha conosco há muitos anos, que vai estar no próximo podcast conversando com o Thiago, que é o Luiz Henrique Pantalhão, ele sempre diz, existem 3 elementos. O processo, a estrutura e a tecnologia. Então, esses elementos são interligados. Processo, né, que nós estamos falando até agora muito mais de processo, e estrutura, que a gente já tocou em alguns elementos, departamentos, etc., e também o aspecto da tecnologia, que o Thiago começou a entrar. Então, eu gostaria de começar aqui fazendo uma conversa, Thiago, sobre as maneiras de desenhar processo. Como você sabe, a Produtari é uma empresa plural. E trabalhamos com todos os desenhos de processo. E dentro desses desenhos de processo existem trade-offs, que é o conceito fundamental do Skinner de estratégia de produção. Quer dizer, em compensação, certas metodologias são melhores em uma área, mas não necessariamente são melhores nas outras. Então, quais são as metodologias que nós temos disponíveis? Se houverem outras, evidentemente, a gente está aí para ouvir, mas primeiro, o Shin, o mapeamento do Shin, tá? Vou falar um pouquinho depois. Segundo, o mapeamento do VSM. Terceiro, o mapeamento do VSM 4.0. Tá? Quarto, os aspectos ligados ao desenho com engenharia de processo, BPMS, UARES, etc. São metodologias de processo. E também poderíamos acrescentar aí, né, Thiago, as metodologias ágeis, que são
derivadas aí dos elementos anteriores. Mas existem trade-offs, ou seja, nem tudo é bom para tudo. Então, grossas linhas. Para desenhar o Xingu, é muito foco nas esperas. Se eu quero entender por que parou, por quê, o Xingu é a melhor metodologia. Por exemplo, nós usamos muito o Xingu para o desenho de layouts industriais, mas poderíamos também trabalhar para mudarmos, que é importante também, Menezes, o layout dos serviços. Tá? Layout de serviços podem ser mudados para melhorar em função dos processos. Muito bem. Mas, em compensação, o método do Xingu não é forte, por exemplo, no problema da informação. O Xingu não trata muito diretamente do tema da informação. Então, temos aí um trade-off. Para esperas é muito bom, para analisar as inspeções é muito bom, mas para analisar os fluxos do PCP, interligação, a sincronização, não é um melhor método. Para serviços, aí, obviamente, o VSM tem uma vantagem. Qual? O VSM trata fluxos físicos e de informações. E tem muita ênfase no fluxo de informação, que, de fato, quem coordena esse objeto andando é o fluxo de informações. Então, nesse sentido, é muito bom. Mas o VSM não é tão bom, é o meu ponto de vista, né, Tiago, para entender as esperas. Né? O VSM não dá ênfase suficiente para as esperas. O que, no meu ponto de vista, é um erro. Porque as pessoas precisam entender com muitos detalhes por que parou por quê. Ou seja, esse elemento é importante. Eu poderia dizer que o sistema de produção raiz dialeticamente cuida de uma coisa que nenhum engenheiro estuda, de por que as coisas pararam. O VSM, então, tem essa vantagem na informação. Mas é uma informação ainda pouco ligado com a parte de tecnologia, com a parte de digitalização. Certo? Aí você tem, mais modernamente, temos usado muito, né, Tiago, em logística, por exemplo, com o nosso amigo Fabiano Nunes e equipe, Bruno Bassim, a questão do VSM 4.0, que você desenha esses processos e vai vendo aonde tem digitalização, aonde não tem digitalização, onde uma digitalização não conversa com a outra digitalização, você já vai vendo o fluxo, olhando para os aspectos de digitalização. É uma metodologia nova, muito interessante, que a gente tem usado bastante aí nas operações. Qual é a vantagem? Liga diretamente com o problema da digitalização. Tá? E qual é o ponto? Muitas vezes o nível de digitalização é tão pequeno, né, que às vezes não vai te dar resultados significativos essa primeira abordagem. Também porque, como no VSM, a questão das esperas não é tão tratado no processo. Muito bem. Então, você tem aí. Vejam que nem na estrutura do Xingu, nem na estrutura do VSM tradicional, nem do VSM 4.0, na lógica de funcionamento, tem uma discussão formal sobre a relação do processo com a estrutura organizacional, certo, Tiago? E é óbvio que existe uma relação entre o processo e a estrutura organizacional. Não tem como fugir do temário, quer dizer, está a relação umbilical entre o problema de processo e o problema da estrutura organizacional. Você pode até não mexer na estrutura organizacional, ok, mas há a possibilidade de mexer com a estrutura organizacional. Muito bem. Se você vai pensar em mexer na estrutura organizacional, junto com o processo, aí os aspectos, né, das metodologias de BPM, né, de Business Process Management, né, e a gente trabalha muito com uma ferramenta que é clássica, que é fundamental, que é o ARIS, tá certo? Trabalhamos em conjunto aí com o software AG, existem outros softwares, evidentemente, disponíveis de processo, já são muito mais relevantes. E você vai, então, fazer o quê? Você vai trabalhar com essa ideia, mas isso é muito menos visual, tá certo ou não? Enquanto, se você faz o VSM, se você faz o Xingu, eu esqueci anteriormente, tudo é em papel, as pessoas estão vendo, a comunicação é visual, isso é ótimo. Agora, a lógica do ARIS já é uma lógica mais computacional, já vem mais dos caras da tecnologia da informação. E tem uma vantagem que você vai poder ver muito melhor todo o sistema operando, todos os processos se interligando, evidentemente. Isso é muito superior
quando você começa a usar os elementos de tecnologia. No entanto, Tiago, nada é perfeito nessa vida. Você, muitas vezes, com essas ferramentas mais de software, os caras de software são meios... Eu sempre brinco, tem que ter cuidado para não voltar à lógica do OEM, né? Vamos resolver com especialistas esse negócio aqui e ponto. Não. Então, você perde a lógica visual. Você não tem o mesmo nível de interação com a estrutura visual. E, evidentemente, isso é uma questão importante, né, Tiago? No processo de decisão das empresas. E nós podemos fazer, e essa é a visão da Produtari, numa jornada que começa, e a gente acha legal, começar com as coisas mais visuais, mais tradicionais, mais de comunicação, apontar, na medida que você simplifica esse processo, você começa a entender melhor os KPIs, começa a entender a função que cada processo tem na estratégia da empresa, no movimento seguinte, fazer esse movimento do processo de automação, do processo de tecnologia, ou seja, usar a tecnologia e fechar, então, o triângulo processo, estrutura e tecnologia. Obviamente que muitas outras abordagens podem ser feitas. Aqui é como diz na universidade que eu trabalho, na Unicinos, são infinitas possibilidades, tá certo? Não. Então, de fato, ao fim e ao cabo, não há um único caminho, não há aí uma única trajetória. E o importante, apenas para finalizar aqui, Tiago, a minha tentativa de contribuição para esse debate, a gente tem o Robot Process Automation. Na verdade, são modelos computacionais, não tem nenhum robô físico lá, mas tem a ideia do robô, tá certo? Por isso que se chama Robot Process Automation. Bom, o RPA, ele é um robô. Então, o que faz um robô lá na fábrica? Ele é um negócio que trabalha para tarefas repetitivas, tarefas de alto volume, tarefas com variabilidade menor, etc, etc. Robô lá da fábrica. Mas ele trabalha na função operação, pessoas e equipamentos. Não é no fluxo. O robô é o meio, não é o fim. Esse é um debate muito importante. O RPA, que também trabalha agora na parte administrativa, em coisas que fundamentalmente se repetem, né? Que tem volume, que não necessitam do tirocínio humano, ou seja, não necessitam da elaboração humana, são processos que podem ser feitos, que são feitos, podem ser feitos sem a presença humana, se você modelar ele, são, evidentemente, processos adaptados para os RPA. Mas, Tiago, o RPA é função operação, é função meio. Não é a função fim, que é exatamente aquilo que está desenhado, né, fundamentalmente, na estratégia do Aristotle, ou de outras ferramentas de processo. Então, tem que ter cuidado, porque eu posso botar um RPA e automatizar o que as pessoas e equipamentos faziam, mas não da melhor maneira, entendeu? Eu vou estar fazendo muita automação de coisa que não é legal. E, lógico, o RPA também existem outras alternativas, não vamos entrar em detalhes do RPA, mas pode ser que eu faça parte do processo com o RPA, depois tem que ter uma visão humana, e o cara entra, faz ali o que tem que fazer e segue o processo. Então, essas tecnologias, pessoal, não devem absolutamente serem desconsideradas, muito pelo contrário. E nesse sentido, né, Tiago, a Produtari tem uma parceria, né, histórica, né, construída com o pessoal da Software AG, que trabalha, tem softwares desde muito tempo, né, do Ares, do Robot Process Automation, e muitas outras soluções aí, como IoT, etc., dentro do processo. Mas nós não podemos, até a história da Produtari, né, Tiago, achar que nós devemos pensar que a tecnologia tudo resolve. Não é a nossa linha de raciocínio. Nós temos que melhorar o negócio, pessoal. O negócio é o fim. Os processos têm que levar a melhorar os negócios. E, claro, esses processos podem ser pensados e devem ser pensados a partir de uma ótica de tecnologia. Eu não sei se eu consegui explicitar o ponto de vista, né, Tiago? Mas eu acho que aqui há um debate muito interessante, muito legal de fazer. E, senhores, usem tudo isso junto de maneira inteligente para o contexto e realidade de vocês. Essa é, fundamentalmente, a DOP, a dica operacional prática, que a gente talvez
possa, com os cabelos já brancos, né, talvez contribuir com vocês nesse debate. Legal. Eu não vou ter essa oportunidade, Junico, porque vai me faltar cabelo para ficar branco assim, poder falar a mesma coisa, mas eu vou com a barba aqui. Não, eu acho perfeito. A gente tem que entender que tudo isso que a gente trouxe até agora são, algumas coisas são ferramentas, né? Outras são metodologias, outras são filosofia, e se a gente simplesmente buscar fazer um passo a passo, copiar o método de alguma outra organização, é muito provável que o sucesso vai ser menor do que ele poderia ser. Então, é comum as pessoas me perguntarem, Thiago, qual é o método de Lean Office? Não, Lean Office não é um método, Lean Office é uma filosofia, é a filosofia Lean, ou a filosofia Toyota aplicada no universo administrativo das organizações. E assim como nós construímos sistemas de operações próprios, e a gente vem falando isso em vários webinars, né, e vários conteúdos da Produtari, que a gente precisa construir o sistema próprio. Aliás, essa é a indicação da Toyota para todos, só não escuta quem não quer, eles sempre falaram isso em todas as literaturas, que as organizações precisavam construir os seus próprios sistemas, e a gente usa esses conceitos que eles construíram lá no Japão para nos inspirar a construir os nossos sistemas próprios, né? Então, acho que tudo que nós trouxemos agora são possibilidades, mas acho que o ponto central é construir organizações que aprendem, né, administrativos, e a gente está indo para o mundo office agora, mas administrativos e áreas e organizações que aprendem o tempo inteiro, que buscam aumentar e melhorar a sua forma de trabalho todos os dias, né, e a partir de com foco em melhorar a questão de sustentabilidade do negócio, né, e hoje a gente começa já a tratar a sustentabilidade de uma maneira mais ampla também. E aí são tudo métodos, a gente vai utilizar sempre o mapeamento de processo, o Makigami, ou fluxo de raias, como você preferir chamar. Geralmente é uma prática que é usada assim, ela é obrigatória? Obviamente não, tem que entender qual é o problema da empresa, entender de todos esses mecanismos, todas essas técnicas aí que nós trouxemos, e até agora qual que vai trazer mais valor e vai ajudar a organização específica, né, a empresa que você trabalha e não a empresa do vizinho. Eu acho que é isso, Junico. A gente tem sempre bastante assunto, né, mas senão a gente vai fazer um podcast 3 horas aqui. Não, apenas uma questão final aí, né, Thiago? E até para ser melhor entendido aí. A gente Legal. Tem modelos e métodos próprios de trabalho para trabalhar com Lean Office, para trabalhar com Lean Enterprise, etc. A Produtari, a partir desses modelos clássicos, tem suas próprias abordagens. Não se trata de não ter uma abordagem. Existe abordagem, a gente tem uma abordagem nossa, que é uma mistura de muitas dessas coisas aí que a gente falou dentro do processo geral. Mas o mais importante é que quando você entra nisso, né, Thiago? E já me despedindo dos nossos ouvintes, as pessoas que estão nos vendo, né? É o seguinte, cada organização tem sua história, tem sua lógica técnico-econômica e relação com o mercado, ou, se for serviço público, com usuários, tem sua estrutura de poder e tem sua própria cultura. Então, na verdade, qual é a proposição geral, né, Tiago? Isso é um processo de cocriação, né? Ou seja, a gente tem metodologias, as mais variadas, né? Eu diria que é bastante plural o conjunto de metodologias, porém as organizações são diferentes, elas atendem negócios diferentes, né? Elas precisam se diferenciar ou concorrer em custos, assim sucessivamente. Então, a gente tem que sempre pensar, e essa é a lógica geral da Produtari, na cocriação, ou numa frase de 25 anos, né? Produzindo inteligência junto com você para a sua empresa competir, ou produzindo inteligência junto com você para a sua empresa, se for uma empresa pública, melhorar muito o atendimento aos usuários cidadãos que ele está atendendo. Então, foi um prazer conversar contigo, Thiago. Eu acho que a gente, evidentemente, pode fazer outros debates e também chamar o pessoal aí que está nos ouvindo para fazer conversas e debates que possam ser interessantes
tanto a nível individual, como de grupo, como também das organizações brasileiras. Muito bom, Junico. Vou me despedindo também. Agradecer para quem assistiu o vídeo até esse momento, aqui agradecer por ter ficado 1 hora conosco. Eu não sei quando que você vai ver esse vídeo, se vai ser logo, se vai ser depois, se vai ser no ano que a gente está gravando, se vai ser no mês que a gente está gravando. O divertido da internet é isso, que você pode estar assistindo esse vídeo em outro ano, mas no dia 19 de novembro de 2020, então se você está assistindo antes, no dia 19 de novembro de 2020, a gente vai ter um webinar da Produtário falando sobre como selecionar equipes de Lean Office, como escolher aí pessoas para liderar esse processo. É um tema que as pessoas têm nos perguntado muito durante os cursos que a gente vem ofertando, durante as consultorias também. Quem está assistindo depois isso, dá uma olhada lá no YouTube, vai estar no YouTube. O nosso vídeo do webinar fica disponível também no dia 19 de novembro de 2020, porque a gente não sabe se você está assistindo nesse período ou não. Mas é isso. Obrigado, Junico. Até o próximo podcast. Até o próximo webinar, na verdade. Muito obrigado.